Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio de ePrev Talk, o seu podcast de direito previdenciário. Toda segunda-feira, às 6 horas da manhã, um novo episódio com uma temática super atual, um convidado especial. E hoje eu estou muito feliz de estar recebendo aqui o grande jurista, professor Dr. Marcelo Barroso. Eu já estava ansiosa por esse encontro. O Dr. Marcelo Barroso, ele é pós-doutor em Direito pela FMG, professor de Direito Previdenciário, Constitucional, Tributário, coordenador de diversos cursos de pós-graduações também, palestrante, um notável procurador do Estado de Minas Gerais. Ele é autor de diversos livros jurídicos, artigos científicos, mas especialmente 2 livros que a gente não pode deixar de falar, que é o Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos, e também o Manual dos Servidores Públicos Administrativo e Previdenciário, que a gente estava conversando aqui, que já está até esgotado, mas já vai sair uma nova edição. Além disso, tem uma tese que foi muito interessante também, Direitos Previdenciários Expectados. Além disso tudo, claro, um grande advogado e jurista. Que imenso prazer receber o doutor aqui. O currículo que eu falei, pessoal, é o resumo do resumo, como dizer, é só o trailer ali de um grande filme que eu poderia ficar o dia todo aqui referenciando essa história linda que o doutor tem, principalmente uma história intelectual maravilhosa que muito nos inspira, né? A grande referência no direito previdenciário e, em especial, também no regime próprio de servidores. Então, seja muito bem-vindo, doutor. Bom, eu que agradeço, né, estar aqui presente nesse maravilhoso projeto. Espero compartilhar um pouco aí desse conhecimento adquirido nessa estrada. E é uma estrada que ainda tem muita coisa para trilhar, não para por aí não, porque o desejo, a vontade e vou dizer assim, a paixão, né, em aprender ensinando. A gente, quando ensina, aprende mais do que a gente imagina, né? Então é um prazer mesmo. Tenho vários projetos aí, inclusive 2 que eu já vou dar aqui pode dar um Olha, spoiler, que bom, né? claro! Esse, como você mencionou, o Manual dos Servidores, ele está esgotado, foi bem sucedido, e vem novidade por aí, né? Já para 2025 nós vamos ter uma nova edição, já no início do ano, e o Direito Previdenciário Expectado. Esse aí foi interessante porque foi uma tese de doutorado defendida em 2011 e o livro foi publicado em 2012 e não teve edição. Então ele não foi revisto, ele não foi revisitado, especialmente com as novas normas, né, Amanda? A emenda 103, e que trouxe muito do que está ali nos direitos previdenciários expectados. Então a ideia é atualizar para que a comunidade jurídica possa também criticar, estabelecer aí novos parâmetros, novos assuntos sobre esse tema, que é um tema muito especial para mim, né, do direito previdenciário expectado. O professor Marcelo Barroso, ele é leitura obrigatória para quem está aí no direito previdenciário. E, com certeza, esse podcast também vai ser obrigatório de ser ouvido ali no Spotify, vice-ouvido no YouTube, porque a gente vai falar sobre essa temática que é tão importante, né? Mas, antes disso, falando aí sobre o histórico, o senhor me disse dessa carreira que ainda tem vários projetos e tudo. Me conta um pouquinho, doutor, vamos aproveitar esse espaço aqui. Como que se deu esse encontro com o previdenciário? Porque, inicialmente, a gente pode pensar assim, procurador do Estado, vai ficar quietinho ali, mexendo com os tributos, com uma execução de títulos da dívida pública, é o que a gente, né, pensa, espera, a verdade é essa, né? Mas não, o doutor não se conformou e tá ali sempre se reinventando. Queria conhecer um pouquinho o que aconteceu, né, por trás desse látis aí que a gente não pode ler ali no látis. Sabe o que é, Amanda? A gente tem que observar muito os espaços, as necessidades e aquela afinidade que nós temos. Eu sou muito aristotélico nesse ponto, a busca pela felicidade, sabe? Quando eu estava na graduação em Direito, eu via as disciplinas dos últimos períodos, né? E eu via lá, Direito Previdenciário. O nome me chamou a atenção, é interessante que naquela época não tinha sequer muitos livros, para dizer tinha 2 ou 3, né, sobre o assunto, e era uma matéria que era facultativa e que não tinha professor disponível. Eu não tive essa matéria na graduação.
Então aquilo ali me aguçou o interesse. Eu falei, olha, deixa eu ver um pouco mais sobre o que é. E comecei a pesquisar, comecei a estudar e percebi, por que não? Né? Eu tinha o desejo de ser professor, meu pai, minha mãe são professores, e eu tinha esse desejo de ser professor, e eu falei, por que não? Professor de uma área que não tem professor. Eu acho que eu vou ter menos concorrência também, né? Tem que pensar estrategicamente. E quando eu me deparei com o direito previdenciário na academia ainda, eu trabalhava num lugar que também exigiu conhecimentos previdenciários, coincidentemente. Olha. Né? Então, eu associei a prática profissional, não era a da advocacia, era uma questão que eu tinha que fazer análise de pagamentos de benefícios junto ao IPSENC do Estado, né? E ainda não era procurador, estava na graduação ainda. E o direito previdenciário, eu lembro que eu peguei um livro do Feijó Coimbra, muita gente não conhece esse autor, Feijó Coimbra. E lá, Direito Previdenciário Brasileiro, e comecei a estudar, comecei a perceber, conheci professores como Wagner Balera, o Vladimir Novaes Martinez, e aquilo ali foi aflorando, né? O desejo e a vontade de enveredar por aquele caminho, e cada vez mais eu fui nele e estou até hoje, né? Nessa ideia. Mas começou assim, com uma carência, com uma necessidade e com afinidade. A afinidade ela veio logo de cara. Logo de cara, na graduação ainda do direito. Nossa, olha que interessante, porque o previdenciário, eu acho que é muito isso, ele é envolvente, né? Apesar de hoje termos muitos autores, pesquisadores, melhorou muito, né? Mas lá atrás era como se diz, era um Era deserto. um deserto literário, você falou Era. bem, até porque o que tinha era muito vinculado ao regime geral de previdência e INSS. E muito atrelado também ao direito do trabalho, Direito do trabalho, também, sempre, né? né? Era uma espécie de extensão do direito do trabalho. Era, Não tanto é tinha uma que autonomia, não assim. tinha. E a gente via muitos escritores do trabalho que aproveitavam realmente esse campo ermo ali para ir Quando tinha professor, ele era o professor de direito do de trabalho. trabalho. É. É. E aí contava o quê? Contava muito da parte trabalhista, né? Quando classifica ali o segurado, quando fala da base de contribuição, do salário de contribuição, e não enveredava para questões que hoje nós podemos perceber são do direito previdenciário especificamente, o processo. Imagina, o processo previdenciário, que há muito tempo já demanda, eu tenho um sonho, né? Você falou aí de projetos, eu tenho um sonho de ainda deixar algum legado de construir um código. Ah, parece ultrapassado, mas não é não. Já imagina se o profissional do direito tivesse um código de direito e processo previdenciário que abarcasse o regime geral, o regime próprio, o custeio, o benefício, né? E não ficasse ali à mercê de atos normativos que mudam do dia para a noite. Você pega uma instrução normativa 128, de repente você começa a entender, ela já muda. Você pega a portaria 1467 do Ministério do Trabalho e Previdência, que é do RPPS, de repente já tem um monte de mudança. A gente precisa de algo mais estável, de algo que dê mais conforto na análise para o profissional do direito previdenciário, para o segurado, para o beneficiário dependente, né? Olha, eu acho que o que mais me encanta no professor é essa humildade, porque eu quero deixar um legado. O legado já está aí em vida, é enorme para nós que somos agraciados pelos seus escritos, né? Então, eu acho que onde o professor está é isso. Eu acho que por isso que o doutor também agrega tanto e todo mundo, né, faz questão da sua presença. E esse eu acho que é um ponto assim da sua personalidade, essa humildade. Mas realmente o código é necessário. A gente vive um cipoal de normas, de portarias, de Eu estava dando leis. aula de aposentadoria especial, como é difícil explicar, às vezes, para o aluno de graduação, que não está só na Constituição, lá no artigo 21 da emenda Ou 103, não tá lá só ou não tá no nada, artigo na verdade. 201, mas tem a Lei 8.213, mas tem o Decreto 3.048. Mas e a classificação do que é 15, do que é 20, do que é 25? Olha, tem um monte de decreto que é anterior até à própria Constituição, sabe? Então, assim, você usou a expressão cipoal normativo, um emaranhado, que às vezes fica difícil até para a própria previdência, para o servidor, para o segurado, para todo mundo saber o que está em vigor. E qual o entendimento? Será que foi recepcionado? Será que não foi recepcionado? Então, assim, já passou o tempo em que a gente
ficava à mercê dessas normas sazonais. A gente precisa de uma norma mais estável, né? De alguma coisa mais firme na Daqui compreensão. uns anos a gente vai ouvir esse podcast. Olha, lá em 2024, lembra que a gente gravou? Saiu esse código, eu acredito, tá? Eu acredito. Eu acredito. Entrando já no RPPS, né, que é o regime de previdência social próprio dos servidores públicos, vamos esclarecer para quem está nos ouvindo, nos vendo, o que é isso, né? Qual que é a diferença? Porque muita gente também não sabe, né? Tá ali, direito previdenciário e acha que tá tudo na mesma caixa, mas não tá. E é interessante porque fala assim, o regime próprio é dos servidores. Vamos inverter a lógica. Na verdade, nós temos servidores públicos de diversas categorias. Bem colocado. Né? Então, tem servidores públicos, por exemplo, que não têm cargo efetivo, não são aqueles concursados que tomaram posse, entraram em exercício. Eles têm cargos temporários ou são cargos em comissão. Estes servidores são servidores públicos vinculados a entes federativos, mas estão vinculados previdenciariamente ao INSS e submetidos às regras do RGPS, o Regime Geral de Previdência Social. E tem entes também que não têm o Isso. regime. Tem entes federativos que não têm regimes próprios. Só para você ter uma ideia, são 5.570 municípios, 26 estados, um Distrito Federal e a União. São todos os entes federativos da República Federativa. Destes todos, apenas cerca de 2.100 regimes próprios. Nossa, é muito pouco. Menos da metade. Nossa, eu não tinha noção. Menos da metade. Então, a maior parte de municípios, principalmente porque todos os estados, Distrito Federal e União têm regime próprio, mas os municípios não têm regime próprio, então tem servidor de cargo efetivo, concursado, né, nomeado, empossado, está em exercício. Esse servidor não é de RPPS, ele é do regime geral, com as regras do regime geral. Não se aplicam a ele as regras do RPPS, porque não tem o RPPS. Então, esse cerca de 2.100, por que eu falo cerca de 2.100? Porque tem alguns ativos, outros que estão ainda inativos. A emenda 103 proibiu a criação de novos regimes próprios, né, permitindo aqueles que já existem. E estes, então, têm o seu conjunto de regras definidos ali. Para quem? Servidores titulares de cargo efetivo e os seus dependentes. O que é o servidor de cargo efetivo? Aquele que foi submetido a um concurso público, ele foi aprovado, ele foi nomeado para o concurso público, ele toma posse, inclusive o termo de posse que é levado a efeito de inscrição previdenciária, e entra em exercício. Entrando em exercício, ele recebe a remuneração, recebendo a remuneração, sobre ela tem a contribuição previdenciária. Então é mais ou menos esse o desenho, com regras próprias. Por isso o regime. O ideal seria regimes próprios, né? Porque são 2.100 e cada um pode ter as suas próprias regras. Depois da emenda 103, isso ficou mais evidente. É importante quem vai atuar focar ali em alguma seara, ou servidor federal, por exemplo, né? Ou servidor de algum estado específico, de algum município, porque há uma grande variedade. Eu vou dizer assim, ele não precisa ser exclusivo de um RPPS, porque senão ele vai perder serviço. Né? Mas é porque os RPPS eles têm uma lógica. Eles não são uniformes como tem uma regra só para o RGPS. Ele tem várias regras. Mas a lógica é a mesma. Agora, ele tem que ter uma atenção. Ele tem que ter um ponto focal para dizer assim, olha, eu vou trabalhar com servidores do município X e saber todas as regras daquele município X. E saber as diferenças, por exemplo, para o RPPS federal. Porque, veja, os municípios, vamos pegar municípios pequenos, né? Os municípios pequenos têm servidores federais ali, tem servidores estaduais ali e tem servidores municipais ali. Qualquer município tem. É verdade. Tá? Tem servidores de toda a ordem. Em duas áreas, por exemplo, como é a saúde e a educação, isso é visível. Então, se ele foca no seu município só naquele tipo de servidores, ele está perdendo os outros daquele mesmo município. Então, ele tem que ter a lógica, conhecer a lógica do RPPS, mas saber a legislação específica de cada um RPPS. E porque também a pessoa, às vezes, pode transitar ao longo da vida. Sim. Ainda tem isso. Vai em um regime, às vezes vai em outro, vai para o RGPS. Isso, militar, que é um outro regime, que é até um sistema diferente de proteção, e ele tem esse direito à contagem recíproca do tempo de contribuição.
a pergunta que vai fazer, e eu falo isso, o profissional do direito previdenciário, cada vez mais ele tem que se completar. Eu só faço o regime geral. Isso é um problema, né? Por quê? Chega uma pessoa no escritório do advogado com uma CTC, uma certidão de tempo de contribuição, ou às vezes com um quinis, um extrato do quinis, que tem outros tempos que não de regime geral, a pessoa tem que saber ter a compreensão de como usar ou não aqueles tempos, porque pode ser que ela, na tentativa de ajudar, ela prejudique o cliente, né? Eu tive um caso, por exemplo, em que foi o segurado foi ao escritório do advogado, o advogado falou, eu só vou fazer para você o regime geral, não vou fazer o regime próprio, mas eu vou te aposentar aqui, no regime geral. E ele era servidor de regime geral. Quando aposenta pela emenda 103, rompe o vínculo com o cargo. Esse servidor ganhava R$14 mil na atividade. No INSS, ele ia receber o valor calculado de benefício de aproximadamente R$6 mil. Então, assim, iria romper com o rendimento dele, né? Talvez fosse o caso de tentar levar aquele tempo para um outro regime, que seria um regime próprio, e aproveitar os 14 mil, né, do que ele ter uma queda para 6. Então não dá para fragmentar. Isso é temerário. Então ele precisa conhecer um pouco dos regimes e da previdência complementar também. Não tem como ficar sem saber. Eu ia tocar nesse ponto. Aonde que a previdência complementar entra nisso aí? Porque a gente vê quase todos os servidores públicos aí fazendo a contribuição previdenciária para o regime, mas com um anexo ali, que normalmente vem no descritivo da folha de remuneração, vem uma previdência complementar. Aonde que entra aí? O que aconteceu, né? É isso aí. É um detalhe, né? Até a emenda 41 de 2003, isso não tinha muita aplicabilidade para o servidor. Porque o servidor ele ganhava sempre a integralidade no cálculo do seu benefício e a paridade no reajuste. Então, ele não tinha preocupação em fazer previdência complementar. A partir da emenda 41, já deflagra um movimento que acabou, vamos dizer assim, com um marco bem importante em 2012, que foi a Lei Federal 12.618, que criou a previdência complementar no âmbito federal para os servidores. O que aconteceu? A União, então, passa a adotar um teto de pagamento de benefício para o RPPS, que é o teto do valor do regime geral, atualizado ali todo ano, né? Que, se a gente pensar, é um valor relativamente baixo. Para servidor para federal. Servidor federal, sim. É baixo. Porque hoje, por exemplo, em 2024, não chega a R$8 mil. Não, R$7.800 no máximo, né? Tem uma fraçãozinha aí. Sendo que o serviço público, o teto remuneratório é 46. Sim. Né? Então realmente veja, tem uma diferença. A União adota esse teto e permite que o servidor se vincule à previdência privada no que excede a esse valor, para que ele possa contribuir com a sua participação, ele se torna participante e tem o patrocínio da União. Lá na União é feito por meio do FUNPRESP, né, que é a Fundação de Previdência Complementar. E isso deflagrou nos estados e municípios também essa mesma lógica, até que a emenda 103 foi impositiva nesse ponto e falou, olha, todos os entes federativos, nós estamos falando então desses 2.100 entes federativos, que têm regime próprio, obrigatoriamente vai ter que adotar o teto do regime geral a partir da emenda 103, para os novos, né, ingressantes. E, adotando o teto do regime geral, vai ter que possibilitar a criação da previdência complementar. Então, todo o RPPS hoje, ele deve ter associado a ela um regime de previdência complementar, né? Então, o servidor tem que estar atento a isso e o profissional também. Porque o servidor vai perguntar, será que eu fico no sistema anterior? Nós estamos falando dos antigos, né? Será que eu fico no sistema anterior só regime próprio? Ou eu migro para o regime próprio mais complementar? Né? É um serviço que o advogado precisa entender, compreender, para poder assessorar o seu cliente, né? Porque é a pergunta que ele vai fazer. Que é um tipo de planejamento previdenciário muito específico, mas é um planejamento previdenciário, que a gente vê muito falando em planejamento para o RGPS, mas talvez para o servidor público seja até mais relevante, quase obrigatório, necessário. Né? Olha só, o servidor não precisava planejar. Uhum. O que ele precisava fazer? Ele precisava fazer concurso público. Sim. Antes de 98, com a emenda 20, ele só tinha essa preocupação. Vou fazer um concurso, quero ser aprovado, por quê? Se eu for aprovado, eu estou nomeado, posso exercício, daqui a pouco eu tenho estabilidade,
presto toda a minha carreira no serviço público, vou ter direito à integralidade no cálculo, paridade no reajuste, vou deixar pensão vitalícia e no valor integral para o meu dependente. O servidor não se preocupava com previdência. Ele não tinha que fazer planejamento. A partir da emenda 20, já começa a primeira fagulha da necessidade do planejamento. Eu tenho que trazer tempo de fora, não tenho, precisa, não precisa. A emenda 41 mexe nos proventos, faz o cálculo por média. Se você traz tempo de fora, pode ser que implique na queda da média. Então, assim, começa a ter isso. Hoje, o cliente entra no escritório do advogado, se ele é servidor, a primeira coisa que o advogado tem que fazer antes de qualquer outra coisa é saber os documentos necessários e fazer o planejamento. Porque ele próprio advogado é que vai saber qual serviço que ele vai oferecer para o servidor depois do planejamento previdenciário. Se há verba CTC, se não há verba CTC, se pede para desaverbar, se é possível desaverbar, se traz ou não traz tempo, se muda base de contribuição. Tem uma série de coisas, né? Leva tempo daqui para lá, de lá para cá. Imagina, um professor. O professor, às vezes, ele tem 2 cargos públicos, né? Vinculado a 2 RPPS e uma atividade vinculada ao regime geral. Como fazer esse planejamento? Tem que fazer o planejamento mesmo, né? Você vai ver a partir dali o que vai prestar serviço. Não só no RPPS, no RGPS, um acerto de quinis, né? Não está com salário, não está com a data fim, o salário de contribuição está errado, precisa fazer o acerto. Isso tudo vem com planejamento previdenciário. E o cliente do RPPS, eu falo que é um cliente muito bom, porque, primeiro, como ele já sofreu essas quedas ao longo da vida, ele já está um pouco ali calejado e, ao mesmo tempo, receoso do futuro, do que vai acontecer, porque mudou da água para o vinho, praticamente, a situação dele, né? Se ele não tinha que preocupar antes com a Previdência, hoje ele tem que preocupar, e muito, né? Principalmente por essa questão também, da questão da exoneração, que ele talvez tenha que deixar o cargo público, enfim. E, além disso, é um cliente que, primeiro, ele é consciente disso, dessa necessidade, e é um cliente, muitas vezes, que dentro do previdenciário é um cliente que tem uma condição financeira maior de arcar com esse planejamento, porque muitas vezes a gente vê no RGPS, principalmente benefícios assistenciais, por exemplo, uma dificuldade mesmo do cliente estar numa situação de vulnerabilidade, de hipossuficiência, que é um cliente diferente do RPPS. Então, eu falo muito isso. No início, eu também tinha uma resistência, não vou advogar no regime próprio, mas depois você vê, olha, são clientes bons e clientes carentes de uma orientação. Esse é o ponto para mim, sabe? Você falou tudo. Ele é um cliente cônscio dos seus direitos. Ele, às vezes, é um aliado, porque ele sabe detalhes, não só da sua vida funcional, como da legislação. Ele é organizado, ele tem, às vezes, a documentação disponível, ele tem condições financeiras de arcar com um honorário, né, inicial ali, por exemplo. E esse é o ponto que você tocou. A carência destes profissionais, de advogados que conheçam essa área. Eu fico vendo, às vezes eu fico tentando procurar jurisprudência sobre um determinado tema em RPPS, eu vou num tribunal, vou em outro, não tem. Aí eu penso assim, será possível que não tem? E não tem mesmo. Ninguém está fazendo, sabe? Ninguém está fazendo aquela ação. Não está fazendo, mas está acontecendo, né? Ela acontece. Tá na prática. Isso acontece, eu preciso de outros tribunais, porque às vezes eu preciso fazer a comparação e tudo. Não tem. Quer dizer, não está sendo feito. Não está sendo feito. E é interessante, né? Agora, o profissional tem que ter um cuidado, uma responsabilidade, porque da mesma forma em que o servidor ele tem condições, às vezes uma ação judicial é de valor alto. Então você pega ali um valor de causa inicial, o valor é muito alto, chega a 1 milhão, 1,5 milhão, e tem o risco da sucumbência. Então o advogado ele tem que pensar em estratégias de atuação até para minimizar o risco, ou não ter esse risco. Por exemplo, pode dar spoiler aqui também. Claro, aqui é o lugar certo para isso. Eu falo muito isso. Falo, olha, então quando você chega numa causa, que você está discutindo uma vantagem qualquer lá, que deu uma diferença de R$1 milhão, você fica inseguro de propor uma ação de R$1 milhão. Por quê? Porque não tem jurisprudência, você está construindo ali agora. Será que eu vou propor? E o risco de ter uma sucumbência contra o meu cliente? O ideal é, talvez, provocar a administração,
conseguir um ato que negue aquele direito. Esse ato, portanto, vai ser ilegal, abusivo, e ele é passível de ser objeto de mandado de segurança. Se for objeto de mandado de segurança, nós temos que lembrar que não tem honorário de sucumbência no mandado de segurança. De repente, você ganha aquela ação para frente, né? E o para trás. Depois que transitar em julgado o mandado de segurança, você faz por ação ordinária, já tendo ganho no mandado de segurança e construindo uma jurisprudência específica no próprio caso. Então, são estratégias que o advogado tem que pensar, ele tem que refletir, e isso é próprio da advocacia. Essa dica realmente foi de milhão. Realmente, tá? Essa. Porque realmente o mandado de segurança. E às vezes mais rápido também. Rápido, célere. Ah, mas vai prescrever. Não, o mandado de segurança ele anda rápido a ponto de você conseguir buscar os atrasados. É uma ação rápida. Nossa, gostei. Essa daí vou levar para a prática. Tenho certeza que todo mundo que está ouvindo também. Agora, teve uma fala que o professor falou em uma das inúmeras palestras que eu sou fã de carteirinha, estou sempre presente, acompanho a aula, não lembro, que o doutor falou assim, olha, não tem reforma da Previdência. A reforma não tem reforma da Previdência. A Previdência está em reforma. Ela não vai acontecer ou aconteceu. Ela está sempre em reforma. Isso me marcou muito, essa fala sua. Porque realmente, né, por mais que temos marcos de reformas, mas é uma constante. Eu falo isso. Nós não estamos em reforma. Nós somos em reforma. Isso! A Previdência está sendo reformada o tempo inteiro. Ela vai ser reformada o tempo inteiro. Porque, por exemplo, nós tivemos um período da nossa história previdenciária, se a gente retomar 98, 2003, 2015, agora 2019, né, com perda de direitos previdenciários. Isso aí foi perda por quê? Porque a geração anterior conquistou esses direitos, por exemplo, a integralidade, a paridade, há vários benefícios, né, de requisitos menores, menos exigentes. Do ponto de vista do segurado, foi perda, né, por uma suposta necessidade do sistema. Tá? Mas, então nós tivemos aquela situação, redução do valor do benefício, aumento de requisitos, aumento de contribuição. Mas vai chegar uma hora que a gente precisa rever o ponto e talvez reconquistar direitos. Eu gosto muito do otimismo do professor Wagner Balera, que ele fala sobre isso. Nós temos que reconquistar direitos. A reconquista dos direitos, o procedimento de reconquistas. E essa reconquista vai ser por meio de quê? Reforma. Ela tem que ser reforma. Ah, Marcelo, mas não tem jeito, porque a população aumenta, a sobrevida aumenta, a longevidade aumenta, o custo é maior. Como fazer? Tem jeito. Tá? Nós estamos defendendo no mestrado, eu tenho vários alunos já defendendo essa tese, e isso vai estar divulgado em breve, já tem artigos já isoladamente escritos por nós sobre isso, sobre as novas fontes de financiamento da Seguridade Social. Muita gente não preocupa com custeio, preocupa muito com benefício, mas está enxugando gelo. A gente tem que atacar a fonte, buscar novas fontes de financiamento para a Seguridade Social, para a Previdência do regime geral, para a Previdência do servidor público. Só para ter uma ideia do que eu estou dizendo, em Rondônia, existe o Rio Madeira, tem a hidrelétrica do Rio Madeira, e ela gera uma compensação financeira chamada CIFUR, compensação financeira pela utilização de recursos hidráulicos. Ela tem receita econômica, ela explora economicamente, aquilo causa um impacto na região, por isso que tem essa compensação financeira que está na Constituição, está lá no artigo 20, parágrafo 1º. Isso gera uma receita para o estado de Rondônia. Ocorre que 10% desse valor é destinado para o regime próprio dos servidores de Rondônia. Então veja que tem uma fonte de receita. Aqui em Minas, nós estamos em Minas Gerais, você tem o estado do Pará, que é um perfil parecido, nós temos muita exploração de quê? Minério. Mineral, em geral. Né? Não é só minério, minerais em geral. Isso gera uma receita da CEFEM, compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Nada disso é destinado diretamente para a Previdência. Diretamente não, isso vai para o Caixa Único. Por que não para a Previdência? Se o bem é do povo, né? Se o bem é de uso comum, se o bem é do povo, ele tem que ser destinado para quem? Para o povo. Por meio de quê? Da Previdência. Né?
Tem lugares em Brasília, por exemplo, tem receita de estacionamentos que é destinado para o RPPS. Então, assim, nós temos muita criatividade, o povo brasileiro é muito criativo, né? E eu acho que a próxima reforma tem que ser essa. Reformar um pouco a cultura, a mentalidade de, primeiro, naquela fala que a gente teve, trazer uma estabilidade para as normas, codificação. Ah, mas isso é coisa ultrapassada, nunca foi, né? Tanto que um código penal, por mais que seja criticado, ainda está em vigor, né? É um código, tem sistema. Então, trazer primeiro uma codificação associada a uma implementação de novas fontes de receita para a Previdência, não sei nem se para a Previdência vão ser mais abrangentes, para a Seguridade Social, que vai abranger a Previdência, isso vai melhorar a performance, vamos falar assim, nos benefícios. Talvez a gente consiga reconquistar alguns direitos, como, por exemplo, mudar o cálculo da pensão. Pensão por morte, ela pode chegar a 36% do valor do benefício. Né? Isso é muito drástico. Uma das coisas mais importantes que a gente pensa em proteger é a família, são os dependentes. Como que eu vou deixar minha família protegida com 36% da minha renda? Não sei se isso é proteção. Se eu tiver um financiamento novo, talvez eu consiga um equilíbrio necessário para mudar a pensão de novo para que ela seja no percentual maior. Né? Nossa, que fala necessária. E realmente eu mesmo nunca tinha pensado por esse lado, porque a gente tem visto nos últimos anos o discurso da proteção ao erário sempre ganhar. Em todas essas, por exemplo, essas grandes ações coletivas, revisão da vida toda, desaposentação, as últimas grandes teses que surgiram aí no regime geral de previdência social, a gente vê eles sempre pesando a questão do erário, de que, né, a conta não está fechando, da questão financeira, atuarial. E realmente, eu acho que a gente está olhando muita consequência e não está olhando lá atrás a causa, né? E como mudar. Nossa, E o que a gente está precisando para isso? Eu achei essa... Previdência. Nós não somos previdentes na nossa previdência. Nós não temos um plano de ação. Nós não temos um planejamento previdenciário de longo prazo para o Brasil. Tem de curto prazo. E acaba que o tiro sai pela culatra, porque o que acontece é que está acontecendo uma evasão da Previdência e as pessoas caindo nos benefícios assistenciais, que vai também gerar custos. Imagina você começando agora. Vamos imaginar, nos imaginar, todos aqui que estão ouvindo e nos vendo, começando a trabalhar agora. Você vai começar a contribuir ali com seus 14 anos, com um salário mínimo? Será que vale a pena isso? Por quê? Não sei se vale a pena. Vamos fazer a conta reversa. O homem está com 65 anos de idade para aposentar. Para ele ter uma performance boa na aposentadoria, você tem que ser 40 anos, né? Que ele vai ter 100% do 100%. Diminuindo 65 dos 40, você chega aos 25. Então, contribuir antes dos 25 com um valor pequeno, não sei se é bom não, porque isso vai puxar a sua média para baixa. Olha. Né? Você vai ter que descartar aquele valor de qualquer jeito. Ele não vai ser usado para nada. Então, talvez... É isso que você falou. Eu vou esperar para eu contribuir a partir dos 25. E hoje o trabalho é muito dinâmico, não é só aquele trabalho formal, né? Tem muito trabalho aí de todo tipo de trabalho que não tem a formalidade do contrato de trabalho. Muitos empreendedores. Né? Então eu vou contribuir com 25 a partir dos 25. E como fica a Previdência nessa história? Você tinha que estimular o contrário. A pessoa, logo que entrar no mercado de trabalho, ela contribuir, né? Isso é uma forma também de política previdenciária. Nossa, eu acho que está abrindo a minha cabeça. Eu tenho certeza de que todo mundo que está nos ouvindo e estou já ansiosa para sair essas dissertações aí. Isso é um ponto, porque tá? Isso é um ponto. Um ponto. Tem outro. Eu vou provocar, já que é para provocar a turma, eu quero provocar mesmo. Eu acho que nós temos que também partir para a efetiva implementação do nosso sistema de seguridade social. Porque nós temos 3 fragmentos da Seguridade Social que andam isoladamente. E a Constituição ela é muito sábia nesse ponto, quando ela cita lá no artigo 194, conjunto integrado de ações. Qual que é o maior problema que o INSS tem hoje, Amanda? Você sabe dizer? Olha, imagina? Não, tem diversos, né? Tanto é que é o órgão público mais demandado revisões, da justiça. Eram as revisões. Acabou, você mesmo falou aí, a RVT foi embora, a desaposentação foi embora, aquelas teses de buraco negro, buraco verde, que não vai ter mais. Qual que é o maior problema hoje? Benefícios por incapacidade. A perícia médica. Vamos resumir assim. O benefício por incapacidade é o maior problema que o INSS tem hoje.
Onde que eu resolvo isso? Na saúde. É na saúde, é fazendo políticas profiláticas, políticas de saúde integradas com a Previdência para tornar a população saudável para que ela não tenha que ficar pedindo benefício previdenciário por incapacidade. Tem algum tipo de política do Brasil nesse sentido? Não. Os benefícios por incapacidade, inclusive, quando você passa a analisar em espécie as auditorias que o CNJ faz, Justiça em Números, por exemplo, é o benefício mais demandado judicialmente são tô os lembrando de uma benefícios por palestra que incapacidade. você deu no TRF6, por isso que eu estou te provocando. Foi exatamente esse o ponto. Né? No Justiça em Números, ele dá essa dimensão. Agora, eu não vou resolver isso na Previdência em si mesmada, ela em si mesma. Eu só vou resolver isso quando eu trouxer políticas de saúde, sendo que as políticas de saúde pública são integradas à Previdência por ordem constitucional, só que nós não integramos na prática. Deveria ser. E deveria ser. Quer ver outro ponto? Quem precisa de benefícios assistenciais no Brasil? Quem necessita. Né? Aquela pessoa que não tem condições de contribuir. Ela é uma fonte de gasto público. Eu gosto muito do que o Hermes fala, né? Ele diz o seguinte, olha, não é gasto, é investimento. Porque a pessoa precisa e eu preciso, enquanto Estado, suprir as necessidades daquela pessoa. Mas nós não podemos deixar essa pessoa eternamente recebendo benefício assistencial. Ela precisa migrar. Para onde? Para a Previdência. E para ela migrar para a Previdência, ela precisa ter, né, o projeto ter trabalho, emprego, renda. Se nós tivermos políticas integrativas da assistência com a Previdência, de trabalho, emprego e renda, esse assistido que hoje necessita e tem que ser amparado, ele vai passar para a situação progressivamente de segurado da Previdência, contribuinte. O cofre vai melhorar, a condição de vida dele vai melhorar, porque ele vai receber um pouco mais e ele vai ter aquilo que é digno, que é trabalho, emprego e renda. Agora, a gente não tem essa política. As reformas não se preocuparam com isso, com a inclusão social. Ah, Marcelo, mas teve aquelas reformas, né, que criou o MEI, que criou a possibilidade de contribuição do MEI. Ótimo, né, mas elas ainda estão isoladas, precisa de uma política integrativa. É muito maior, é muito mais amplo. Que convite a nos pensar fora da caixinha, né? Porque realmente a gente fica muito preocupado ali em concessão de benefício, revisão de benefício, mas isso é a ponta do iceberg. A gente tem que, como diz, a gente está olhando ali de perto, a gente tem que fazer igual um drone, né? Levantar para conseguir ver o todo, né? E a gente só consegue enxergar, mas esse é o ponto também, quando a gente está na ponta. Então, quando o advogado ele faz o BPC Loas ali, que agora está tendo que atualizar o CAD único, senão não recebe. E agora com a questão da biometria ainda, né? Biometria, entende? Então você tem que saber disso, você tem que estar atuando nisso para poder ter essa sensação. Né? Para ter a visão do todo. E isso que eu falei, mas não é ficar só nisso. O profissional de direito previdenciário, seja ele o advogado, seja ele o professor, seja ele quem for, ele tem que conhecer o todo para poder atuar bem naquela parte que ele é melhor. Inclusive, né, como se diz, para não ficar só nisso, né, puxando o gancho aí, temos agora, né, uma unificação em parte, vamos dizer assim, né, não é o que a gente sonha que está sonhando junto, mas já foi uma certa unificação de entendimentos, que foi a portaria a 1467, que agregou ali todas as questões sobre, não todas, né, não posso falar assim todas. 95%. Já é uma boa coisa. Das questões sobre o regime próprio, o que é essa portaria? Eu falo o seguinte, o profissional que ele atua no direito previdenciário, ele precisa conhecer a Instrução Normativa 128 para ele poder atuar, porque a partir dela ele vai ver essa norma refletida ali na Lei 8.213, 8.212, a Constituição no artigo 201, no regime geral. Que inclusive é enorme, a Instrução Normativa 128. E ela tem tudo. Às vezes o profissional, o colega chega e fala, gente, tá na IN, vamos lá pesquisar e tá lá. Eu acho que tem mais de 600 artigos. É um manual de instrução perfeito, maravilha. Que é mais ou menos o que aconteceu com a 1467. Então, e essa 1467, o que é essa 1467? É uma portaria, na época do Ministério do Trabalho e Previdência, de 2022, né, que reuniu 87 atos normativos. Imagina,
87. A pessoa tinha que ficar buscando atos normativos separados. E cada um desses 87 ainda derivava pelas suas diversas alterações, né? Então isso já foi um ponto. É um manual de instruções para quem lida com a RPPS, a portaria 1467. Por exemplo, o que acontece hoje com a aposentadoria especial? Estava falando dela aqui mais cedo. A aposentadoria especial, ela tem 2 pontos na RPPS, 2 momentos na RPPS, antes da emenda e depois da emenda. Antes da emenda, se aplicavam as regras do regime geral. A emenda 103, né? Da emenda 103. Foi a última grande reforma, exatamente, né? Aplicava as regras do regime geral por força de uma súmula vinculante 33. Naquela época não tinha idade mínima para aposentadoria especial, as normas antigas, né, do RGPS, o cálculo de proventos era estabelecido lá na Lei 8.213, tudo ali daquela regra. E um momento posterior à emenda 103, que já vem com esses detalhes de efetiva exposição a agente nocivo, de idade mínima e etc. O que acontece no RPPS? Alguns RPPS ainda não foram reformados. Em números, são 2.100 mais ou menos, aproximadamente 1.600 ainda não reformou conforme a emenda 103. Significa que eles ainda estão na legislação anterior. Mas já se passaram quase 5 anos. Não, 5 anos 5 agora. anos faz agora. Dia 11 de novembro. Né? Dia 12 de novembro. Passam 5 anos e ainda não reformaram. E nem sei se vão reformar. Porque aí tem uma outra PEC que a gente pode falar sobre ela, a PEC 66. Né? Mas o que acontece? Não reformaram. Então eles estão ainda na égide da legislação anterior à emenda. E aí a gente fica naquela, o que eu vou aplicar? A portaria explica. A portaria tem 2 anexos, anexo 3 e anexo 4. O anexo 3 fala das regras a serem utilizadas para os RPPS que já fizeram reforma depois da emenda 103 na aposentadoria especial do servidor em condições especiais que coloquem em risco saúde ou integridade física. O anexo 4 dessa mesma portaria fala do mesmo assunto, mas para aqueles que não fizeram reforma. E está tudo desenhado lá. Então, assim, é um manual de instrução interessante, tem várias regras importantes a favor do segurado, algumas contra, né? Mas na maioria são normas interessantes a serem conhecidas aí pelo profissional. A portaria e a instrução normativa, elas se completam, né? A instrução normativa 128 e a portaria 1467. A IN 128 para o RGPS, portaria 1467 para o RPPS. E a portaria 1467, ela tem as suas normas, ela não é tão volumosa em termos de artigos, ela tem acho que 200 e poucos artigos, mas ela tem anexos. Os anexos são extremamente importantes, não só tem formulários, por exemplo, se você quiser saber o que é uma CTC do RPPS, tem lá o anexo próprio, né? Uma CTC do RPPS. E os anexos têm regras também. Então, são manuais de instrução bem interessantes aí para o profissional. O servidor que está por se aposentar, ou, enfim, se aposentou, então, da emenda constitucional para cá, e o advogado que eventualmente pega esse caso, vai ter que ficar muito atento, porque pode ser que tenha ali algum direito que já está previsto na Constituição, mas que o sistema em si não está fazendo essa leitura, né? Não está fazendo, porque o que aconteceu? Mudaram as regras, a emenda 103, mudou algumas normas da legislação, mas a gente fala sistema é o sistema de TI mesmo. O sistema mesmo de informação ali de cada ente federativo, ele não mudou. Por exemplo, uma coisa muito prática que vem acontecendo. Antes da emenda, existia a limitação da remuneração do servidor no cargo, seria o limite dos proventos. Quer dizer, o servidor não pode ganhar mais aposentado do que ativo. Ele tinha que ganhar na atividade aquele limite, então o provento vai ficar limitado àquele valor que ele ganhava na atividade. Essa era uma regra constitucional, do parágrafo 2º do artigo 40 da Constituição. Esse artigo 40, parágrafo 2º, foi alterado, os limites mudaram, né, por conta da limitação do teto do RGPS. Mas imagina uma situação. A pessoa ganhava 5 mil. Tá? A média dela, por exemplo, deu 5 mil reais. Aliás, a maior remuneração dela foi 5 mil reais. A média tinha que ser no máximo 5 mil. Mesmo se a média fosse 5.200, mas a média pode ser maior que a última remuneração? Pode, porque você corrige as bases de contribuição, então a média pode dar maior. Antes da emenda, você tinha que fazer o abate-teto. E o sistema automaticamente fazia isso, retirava os 200 reais, a pessoa ganhava 5 mil de proventos, que era a maior remuneração dela, 5 mil.
No novo cálculo, na nova forma de calcular, não tem mais esse limite da remuneração do servidor no cargo. Então, por exemplo, você pode ter lá um trabalhador que trabalhou 44 anos. Quando ele trabalha 44 anos naquele sistema do artigo 26 da emenda 103, ele tem a média de 100% mais aquele, 60% mais 2%. Com 104 anos, vamos falar que ele trabalhou 44 anos, ele vai ter 108% do valor do benefício. Se a média dele, nesse mesmo exemplo que eu dei, deu 5 mil, ele vai ter um acréscimo de 8% em cima de 5 mil, ele não vai ter aquele abate-teto anterior, não. E o que está acontecendo na prática? O sistema de tecnologia da informação continua fazendo o abate-teto. Só que a nova regra não permite. Então, o advogado pode fazer o quê? Uma ação de revisão. Uma ação de revisão de benefício. Mas eu recomendo uma coisa antes. Eu sempre falo para fazer o pedido administrativo. Ah, mas Marcelo, não precisa. Em se tratando de revisão, já tem o tema 350 do Supremo Tribunal Federal, que dispensa, o advogado já pode ir direto para a justiça para pedir a revisão. Eu concordo, só que o pedido administrativo ele tem alguns efeitos. Primeiro efeito, eu falo que é o princípio do vai que. Você conhece o princípio do vai que? Esse é novo, esse eu não vi nenhum manual ainda. Vai que a administração defere o seu pedido. Porque está tão evidente na lei. Você faz o pedido. Esse é só no manual da vida. É só no manual da vida. Então, como eu chamo carinhosamente o princípio da autotutela. A administração pública ela pode rever os atos, né, inconvenientes e inoportunos e pode anular, deve anular os atos ilegais. E aí é muito mais rápido. Se você está dizendo que tem um erro ali no sistema, está ajudando a própria administração, é muito mais rápido. Ah, mas eu vou receber menos de honorários. Não, é saber cobrar. Porque, nesse caso, a administração vai pagar os retroativos? Vai pagar os retroativos. Ela pode pagar, ela tem o requisito da autotutela, né? Porque não tem demanda judicial. Eu estou apontando um erro no sistema. E aí vai evitar até de gerar um precatório que vai demorar a receber, por exemplo, né? O pagamento administrativo. Ele não tem essa limitação pela ordem do precatório. Olha outro benefício do pedido administrativo. Chega o cliente no seu escritório às 17 horas de uma sexta-feira. Acho que isso acontece, né? Acontece. Então chega lá e fala, eu estou precisando olhar aqui porque me falaram que o prazo vai vencer. Aí você vê que o prazo vai vencer na segunda. Quer dizer, vai vencer, vai prescrever o fundo do direito dele, se ele não fizer nada. Dá tempo de fazer uma ação judicial? Acho que é meio difícil. Você parar, você vai ter que tomar seu final de semana. Sabe o que você faz? Faz um pedido administrativo, você interrompe o prazo. Interrompeu o prazo, você ganhou tempo para poder fazer a ação com mais calma, se a administração não rever o seu ponto. Olha a importância do um administrativo. Vantagem. Porque eu acho que até pela formação acadêmica que o advogado tem, é muito judicial, é muito voltado para a lide, né, para o embate. E nós temos que rever isso. Temos que rever. Olha, eu citei aqui 2 exemplos, vou dar um terceiro, só para não estender muito sobre o assunto. Quando você faz o pedido administrativo, a administração te nega, ela determinou o motivo da negativa. Ao determinar o motivo da negativa, ela não pode vir adiante e dizer que é outro motivo. Isso se chama teoria dos motivos determinantes, que vários tribunais, inclusive os TRFs das outras regiões, adotam como razão de decidir. Tá? Se a administração negou por falta de carência, por falta de por não ter incapacidade, aquele é o fator determinante. Eu vou discutir isso. O que lá no judiciário a gente vai mudar de nome para fixação do ponto controvertido da lide. O resto não tem discussão. Né? O que faz isso? O que determina o motivo? O que predireciona o ponto controvertido da lide? O pedido administrativo. Tá? E eu falo mais, um pedido administrativo bem feito, bem organizado, bem fundamentado, com jurisprudência, com legislação, com argumentos fáticos importantes, o servidor que analisar, ele vai se sentir mais em condições de deferimento. E
regime geral de previdência social, hoje, a gente tem um sistema administrativo totalmente virtualizado. A gente tem até o Gerid ali, que é quase que um PJE do advogado previdenciarista, em que ele consegue fazer tudo à distância. Como que está funcionando isso no regime próprio, essa participação do advogado administrativamente? Ainda não tem um sistema, eu vou dizer assim, nem na União, tá? Nem na União, nem nos estados, parcialmente alguns estados e municípios. Ainda é o direito de petição com, talvez eletrônico, mas você tem mais margem de fundamentação. Não é aquela coisa fechada do Gerid, né? Você pode ali fazer uma petição mais elaborada e apresentar para o servidor. Por exemplo, eu estava fazendo um cálculo de recolhimento tardio. O servidor quis fazer um recolhimento tardio de um período em que ele esteve de licença para interesse particular que ele não contribuiu. E ele queria contribuir, pediu para fazer o requerimento. Nós fizemos o requerimento, elaboramos os cálculos, colocamos a planilha, mostramos o servidor falou assim, defiro. Não teve que fazer mais nada, defiro nos termos da fundamentação do próprio pedido, estava tudo pronto. Né? Mas a gente tem esse espaço ainda. Eu falo que ainda é melhor trabalhar em nível administrativo no RPPS do que no RGPS nesse ponto, né? Mas você tem o problema da velocidade, né? Porque talvez ali a inteligência artificial do INSS tem minimizado alguns problemas e potencializado outros, como eu vi você falar. Eu acho que tem algumas coisas como se só a barriga no balcão resolve, só o despacho auricular Então, no resolve. RPPS ainda é barriga no balcão e despacho auricular, e tem resolvido bem. Pois é, porque eu acho que esse contato, quando a gente fala de previdência, é essencial esse contato. Então, eu não vejo como uma coisa E você sabe outra coisa? negativa, a não. credibilidade, porque quando o servidor fala assim, lá vem uma petição do Marcelo, ele fala, opa, aqui eu vou dar uma atenção, porque tem uma credibilidade. Você tem que criar essa credibilidade. Né? Então, você tocou num ponto muito importante, que é a presença do advogado no âmbito administrativo. Porque o servidor em si, sozinho, por si só, não vai ter um embasamento ali jurídico, ainda por mais que ele saiba, né? Ele não tem ali o embasamento jurídico, e isso é importante. Você quer ver uma outra coisa que quase não tem ninguém fazendo e nada? A advocacia perante o Tribunal de Contas. Ninguém faz, ninguém atua, ninguém vai lá sustentar, ninguém vai levar para o conselheiro do Tribunal de Contas uma tese. Mas é um mundo meio à parte, o Tribunal de Contas. Mas eles ouvem. Interessante é isso, que quando você vai, eles ouvem, eles consideram. São pessoas altamente qualificadas, técnicas, um corpo de assessores espetacular, sabe? E assim, eles ouvem. Podem não deferir, mas que ouvem. Isso que é interessante, porque eu vejo em alguns tribunais, quase a maioria, a verdade é essa, que eles te escutam, mas não ouvem. No seguinte sentido, você chega para fazer uma sustentação oral, já está com o voto ali aprovado e não tem essa discussão. Eu até falo que a sustentação oral tem que ser a cereja do bolo, porque o trabalho de bastidor, que é o despacho presencial, memorial, ele é mais importante que a sustentação oral. Isso até na Justiça Federal e INSS, sabe? Você nos contou essa revisão muito interessante, que é do abate-teto, que, né, os servidores advogados têm que ficar de olho. Tem alguma outra revisão que também você tem percebido na prática previdenciária que tem acontecido muito? Tem. Porque antes, eu acho que o sistema era mais redondinho, não tinha tanto problema. Hoje a gente tem visto muito, né? O que o doutor, né, pode trazer para nós, assim, que o advogado ali, o servidor que também está nos ouvindo, porque os servidores também são muito interessados, né, nos próprios direitos, tem que ficar de olho ali, que pode ser um indício de uma revisão. Eu não sou a pessoa mais qualificada para dizer, mas nós catalogamos 47 tipos de revisão, sem contar as variantes de cada uma. Uau. No regime próprio. Então, assim, Estou impressionada. Conversa com colegas, eu, o professor Herculano, o professor Nazário, que são os dois autores do assunto, que precisam, inclusive, revisitar a obra deles, né, que é sobre revisões de benefícios. Numa conversa informal, nós localizamos 47 revisões, sem contar as derivações. Porque aí, derivando, você vai numa análise combinatória diferente. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui, 2 temas do Supremo,
né? Um que é o tema 942, que ele permite a conversão do tempo especial em comum, e disso pode resultar aumento de tempo de contribuição que vai impactar no cálculo de provento, no período em que era vedada a conversão pela orientação normativa número 2. Então, esse é um ponto que tem que ser visto. Inclusive, algum tempo especial que seja do regime geral, né? Também Sim, pode ser do levado. regime geral, contagem recíproca do regime próprio, né? A questão de onde reconhecer, se precisa desaverbar ou não. Tem muitas possibilidades ali, porque aumenta a remuneração da pessoa. E um que eu tenho visto algumas decisões dos tribunais que está dando uma interpretação equivocada ao tema 1017. O tema 1017, para mim, é muito claro. Se não houve pedido no âmbito administrativo e já superou o prazo de prescrição do fundo do direito, né, não há prescrição do fundo do direito porque o pedido não chegou a ser nem feito e nem apreciado, né? Então, você pode pedir a qualquer momento. Imagina que você, 10 anos depois de concedido o benefício, você notou que uma vantagem pecuniária não foi incorporada aos proventos. Você não está discutindo o ato de concessão, você está discutindo a incorporação que deveria ter sido feita. O tema 1017, no meu entendimento, ele afasta a prescrição do fundo do direito e permite que a pessoa peça, ele está no 10º ano, os 5 anos anteriores. Entendeu? Eu vi uma decisão do TRF4 recente entendendo que prescreveu o fundo do direito. Olha, já tem tema. O STJ já falou que não é assim que aplica o tema 1017. Isso por quê? Por uma deficiente fundamentação na peça de ingresso do advogado. Então ele tem que tomar esse cuidado também para fazer uma peça bem elaborada e ter essa revisão. A revisão do tema 1017, do tema 942, tema 709 também da aposentadoria especial. Tem um monte de revisões da pensão, né? É o que eu te falei, são 47. Eu espero, e aí fica a provocação, né, que os autores aí dessa obra chama Revisões em Benefícios Previdenciários do RPPS. Eles façam essa atualização que vai ser muito rica para a comunidade jurídica em geral. É muito importante realmente a gente ter um amparo doutrinário ali, porque por mais que, claro, né, como se diz, o martelo ali é do juiz, mas quem provoca é o advogado. Sempre. Então a gente tem essa relevância de não achar que é uma aventura jurídica, não é uma aventura jurídica, é uma tese, é uma construção, fazer uma coisa bem fundamentada, como o doutor falou, para levar aos tribunais e mudar, de repente, o cenário. Porque se a gente tem, por exemplo, uma súmula vinculante hoje, é porque lá atrás houve uma ideia. Exatamente. Então, como que é importante a atuação. E como que é lindo também, né? Eu sou apaixonada. A atuação do advogado. Veja, no administrativo, o doutor deu diversos pontos aqui. E o administrativo muitas vezes é esquecido realmente por nós, profissionais. É esquecido e assim, pode piorar, né? Porque com essa nova pensamento aí do tema 1017, estou certo? Com relação a questão da data de início, né? Se fixar realmente a partir da citação, a gente vai fazer o pedido administrativo para constar e vai logo para o judiciário. Vai sobrecarregar o judiciário. Eu acho que vai ter aquilo que a gente sabe que não deveria, que é o aumento de judicialização. Sendo que o pedido administrativo ele tem a importância dele e ele tem a função dele. Mas no caso de um município, a gente começou a pedir, faziam ouvidos moucos para a gente, mas a gente insistiu no pedido e foi pedindo, e foi pedindo, foi pedindo, até que uma hora um servidor falou, peraí, deixa eu ver esses pedidos aqui. E deferiu tudo em massa. Aquilo tudo estava represado, inclusive a gente já tinha impetrado mandado de segurança, começamos a pressionar, eram 19 pedidos que a gente tinha feito. 6 já tinham mandado de segurança. Aí começaram a chegar as ordens para poder decidir. Ele falou, não, realmente isso aqui, eles estão certos, vou deferir tudo. Deferiu os 19, mais os outros que nós tínhamos para fazer. Né? Então foi a insistência do pedido administrativo. Uma causa que demoraria aí 6, 7 anos para ser resolvida, foi resolvida em 6, 8 meses. Nossa, professor, quantas dicas. Foi assim, está sendo muito enriquecedor. A gente tem que caminhar para o final, infelizmente. Mas ainda com relação ao regime próprio, você acha que tem alguma, como se diz assim, algum pulo do gato? Claro, já deu 500 dicas aqui pra gente, mas assim, alguma coisa que talvez a gente deixou passar nessa conversa e que
a gente tem que ficar atento? O pulo do gato é esse. Eu gostei muito de que uma mentoranda minha colocou na petição dela. Ela colocou lá no final assim: essa petição não foi produzida por uma inteligência artificial, foi produzida por uma inteligência humana. Ela colocou isso para o servidor no pedido administrativo e ela coloca isso na petição dela do judiciário. Então ali não tem chat GPT, por melhor que seja a ferramenta, tá? Para mim, esse está sendo o pulo do gato. Né? Nessas ações assim de peso, nessas ações delicadas e tudo, eu acho interessante esse destaque aí, porque foi feita com carinho, eu quero que vocês leiam. Né? Tem um detalhe interessante aqui para ser observado. E por mais que a gente fale, por exemplo, né, uma revisão do tema tal, ainda assim, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Não tem jeito. Mesmo assim, é um servidor que trabalha do meu lado, entrou junto comigo. Não, você tem cabelo de cor diferente, pele de cor diferente, olho de cor diferente, então isso vai impactar em alguma coisa. Cada um tem um histórico de vida, consequentemente, um histórico previdenciário. Às vezes vai ter um trabalho rural ali, antigo, que você vai conseguir resgatar um tempo de contribuição ali, remoto. Então, cada coisa é uma coisa, né? Como se diz, cada coisa é uma coisa. E assim, outro pulo do gato agora é ficar atento às novas reformas. Já tem uma aí na mesa, né? A proposta de emenda à Constituição 66. Ela está para ser votada, ela quer reunificar as regras para que o RPPS tenha uma única regra para todos. Há um destaque, uma emenda feita lá no momento para que permaneça como está, mas ela está votando, inclusive, coisas do RGPS. Eu chamo a atenção aí do profissional para dar uma lida nessa PEC 66 para não ser colhido de surpresa mais adiante. Aquelas emendas constitucionais que tem uma jabuticaba no meio, né? Não, ela não tem jabuticaba, ela tem vários pés de jabuticaba. Porque a jabuticaba é só no Brasil, né? Só que no Brasil. Tem um pé de página ali, que aí é uma emenda do militar, mas aí tem uma coisa ali que vai interferir no médico, é uma coisa assim. Tem muita coisa que vale a pena ver pro regime geral e pro regime próprio. Boa dica. Professor, a sua rotina é exaustiva, não tem como dizer que não. São muitas atribuições, muitas responsabilidades, uma atuação profissional tão brilhante, tão marcante, uma escrita incessante, uma pesquisa incessante. Né? Além disso, ainda tem a família, né? Que, lógico, é a parte mais importante da vida. O que o doutor faz? Me dá uma luz, assim, né? Para nós, seus seguidores, que adoramos te acompanhar. Tem algum livro de cabeceira, alguma frase que você leva para a vida? O que te ajuda nesse contexto todo que você está inserido, assim? Bom, em primeiro lugar é o seguinte, gostar do que faz. Porque tudo que você estiver fazendo, você está gostando e está satisfeito. Então, se eu escrevo é porque eu estou satisfeito. Se eu estou dando aula é porque eu estou satisfeito. Se eu estou no podcast é porque eu estou feliz. Então, é essa a ideia. Segundo, acordar já pensando no que vai fazer durante o dia, no dia seguinte, no outro dia e por ali vai. Ter planos, né, de trabalho. E o meu livro de cabeceira é a Bíblia. Tá? Para mim é a Bíblia, e eu sigo um colega meu me falou isso. Falou assim, olha, você às vezes talvez não tenha tanto tempo de ir à igreja, mas você pratica a palavra de Deus. Eu sou nisso. Né? Para mim a Bíblia e a vontade de viver sempre. Né? E de fazer coisas em prol das pessoas. Ajudando o outro, você se ajuda. Muito. E eu acho que a sua presença traz muito isso. Essa paz, essa serenidade de tanto estar feliz com o que faz, mas também saber o que faz. Porque a gente falou tanto em planejamento previdenciário, mas eu acho que é importante o que você falou, planejar também o que vai fazer, planejar a vida, planejar os próximos passos, né? Exatamente. A gente se prepara para o futuro planejando o futuro, né? Então, eu tenho justamente essa sensação, sempre que eu tenho, né, essa honra de estar perto do doutor, essa sensação realmente de... Mas é isso, que gostando, você está entre amigos, você está confraternizando, né? Toma minha cervejinha, joga meu futebol normalmente. Né? Uma cachaça como um bom mineiro, não é possível, né? Com torresmo. A gente brinca assim, mas o que eu mais tenho recebido de presente são cachaças. É
mesmo? E eu fiz até uma adega para poder contemporizar e ficou bonito, apesar de não Olha! beber tanto, mas eu bebo, claro, um pouquinho. E ficou tão bonito, né? Porque eu recebo muito presente, é sempre bem-vindo. Olha, isso eu gostei. A adega de cachaça eu não tinha visto Adega ainda. de De cachaça. vinho, tinha que ser de um mineiro. Com Uma certeza. adega de cachaça, essa foi. Um dia eu vou postar no Insta ela pro pessoal ver. Por favor, me marca o dia que isso acontecer, Com certeza. porque nós vamos lembrar aqui. Ô, professor, muito obrigada. Deixa suas redes sociais aqui, onde que o pessoal te acha, seu escritório também. Você falou em mentora, então tem uma mentoria também, quero saber mais disso aí. Deixa para todo mundo aqui acompanhar. Bom, vamos começar pelo Instagram, né? @prof.marcelobarroso. Eu acho que é uma das principais ferramentas. Eu faço um trabalho de mentoria muito customizado. É um trabalho muito específico, muito focado. Não é muito divulgado por conta disso. Ele é bem específico. Quem interessar, né, pode fazer o contato até pelo direct do Instagram. Eu acho que essas duas são as formas. Tem o escritório meu em Belo Horizonte, né? Quem pode passar o telefone aqui é o Claro, não, 31, o espaço aqui é para isso. 31-3295-3705, que é o trabalho que a gente faz profissionalmente. Pode fazer contato por meio do Instagram ou desse telefone que eu acabei de disponibilizar. E o doutor faz parcerias também, que de repente alguém que não atua ainda Também, nós fazemos assim, bem limitada, também não é muito divulgada, mas a gente faz parceria assim, de trabalho, especialmente fora do estado de Minas Gerais. Pois é, porque como a gente conversou que o regime próprio tem essa questão do presencial ainda, né? Então pode ser que... Não, mas é um ponto que até não falei, mas é interessante falar. Sabia que os clientes de RPPS, mais de 90% deles preferem consultas online? Olha isso. Preferem consultas online. A barriga de balcão é no órgão, mas as consultas, quase todas elas são online, são em videoconferência. Nossa, interessante. Isso otimiza bastante. Muito. Professor, muito obrigada. Só tenho, né, a agradecer mesmo. Na sua agenda tão apertada, tão atribulada e com, né, agendamentos tão importantes, o senhor cedeu espaço para estar aqui com esse bate-papo. É um prazer. Sempre que puder, eu estarei presente. Foi muito gostoso. Pode ter certeza que não vai faltar oportunidades da gente ter mais conversas produtivas. E esse que é o verdadeiro ócio criativo, porque eu tô aqui me deleitando com essa conversa, super gostoso e ao mesmo tempo aprendendo tanto. Muito obrigada. Obrigado a vocês todos, bom projeto e bom trabalho. Muito obrigada. Pessoal, finalizamos mais um episódio do IEPREV Talk. Estou muito feliz de hoje termos tratado desse tema que a gente ainda não tinha enfrentado, que é o regime próprio, e com nada mais, nada menos do que o grande jurista, professor Marcelo Barroso. Nos siga no Instagram, @IEPREV. O meu Instagram também, @AmandaFariaMapa. Toda segunda-feira tem um novo episódio, às 6 horas da manhã, bem cedinho, para você, como diz o professor Marcelo, já começar a semana com o pé direito, a semana já planejada e já consumindo conteúdo de qualidade. É o direito previdenciário ao seu alcance em qualquer lugar. Nos vemos no próximo episódio.